Hoje eu resolvi gravar para vocês num lugar totalmente diferente, né? Essa instalação de arte que existe aqui no meu quarto. E faz um tempo que eu tinha vontade de gravar aqui, mas eu estava esperando a coisa certa para falar para vocês. Eu acho que se enquadrou perfeitamente toda essa composição aqui com o meu eu, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa história, tá? Eu sempre tive aquela coisa de assim, ver como eu me comportava com certas situações, fossem elas decoração, vida pessoal, vida profissional, enfim. Eu sempre gostei de olhar de um ponto diferente, né, de um ponto de vista diferente e ver como eu me sentia com aquele determinado local, qual a sensação que eu tinha ao olhar para aquela coisa, né, ou para aquele lugar, ou para aquele trabalho, e quais as sensações que ela me passava. Eu tenho isso bem marcado aqui na minha casa, porque eu sempre faço assim, quando eu vou fazer a decoração de um local aqui da casa, seja ele qual for, sala, cozinha, terraço, enfim, eu sempre costumo sair, voltar um pouquinho assim para trás e olhar e ver o que aquela parede ou o que aquela decoração me passa, não é? E normalmente eu gosto de sensações mais calmas ou de sensações muito assim orgânicas, e eu acho isso muito interessante, sabe? O que aquele local, aquela parede ou o que eu decorei passa pra mim. E eu gosto muito de pensar nisso também na minha vida pessoal. Tudo que eu faço aqui no meu corpo, no meu eu, é sempre olhando de um ponto de vista e vendo como que eu me sinto. Isso reflete totalmente na minha vida, gente, com relação a tudo, sabe? Um exemplo bem claro disso na decoração foi essa parede aqui. Quando a gente teve a ideia de fazer isso aqui, na verdade eu tinha a ideia de fazer com outros tipos de galhos e era o que eu queria. E aí Marcos teve a ideia de colocar esses daqui, que era o que a gente tinha à disposição. Então a princípio eu fiz, será que vai prestar? E aí quando eu coloquei na parede, eu me afastei e aí eu olhei e vi que estava uma instalação de arte, né? Assim, eu achei incrível essa parede. Foi quando eu me apaixonei. E eu tenho sempre isso comigo, né? Essas mudanças constantes. Quem me acompanha lá do começo viu que eu pessoalmente mudei muito, né? Quem me viu lá do começo viu que eu era extremamente loira com cabelo grande. O cabelo vinha aqui, mais ou menos. E ao longo desses 8 anos eu tive muitas transições, modificações de cores, tamanhos, texturas, enfim. Eu sempre mudei o meu cabelo e fiz uma radicalização total no ano passado, mais ou menos em meados de novembro, dezembro. Eu mudei totalmente esse cabelo, né? Então eu saí do liso, né, que eu fazia, eu acho que uns 3 anos pra cá eu só fazia botox. E aí eu resolvi radicalizar e cortei o cabelo para tirar toda a química. E assim, foi uma sensação muito libertadora, sabe? Eu me senti com uma liberdade incrível. O fato de eu tirar toda a química, né, foi muito libertador. Deixei o cabelo bem curto. E em novembro eu resolvi raspar e cortar mais ainda. Então assim, ficou um cabelo totalmente sem química e muito curto, sabe? A sensação foi muito libertadora. Eu amei o resultado. No entanto, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar o tempo todo, sabe? Eu tô aqui sempre pensando em mudanças, melhorias, enfim, é uma coisa minha, sabe? Uma coisa muito natural. Eu acho que foi uma consequência de 8 anos de canal, sempre procurar mudar, inovar, mostrar pra vocês ideias e tudo mais. Isso se reflete em mim também. Então, assim, como eu gosto de fazer um penteado diferente, mudar de vez em quando, o cabelo curtíssimo não dá pra você fazer isso. Você tem que manter um padrão, né? E o cabelo tem que ficar daquele jeitinho ali o tempo todo. E o que acontece assim que eu disse, não, já que tem que manter desse jeito o tempo todo, eu vou deixar crescer. E aí eu comecei a deixar crescer, então assim, esse ano de 2020 praticamente eu não mexi, não cortei. A única alteração que eu fiz foi sair do cabelo natural, que é o castanho escuro, pra dar umas mechas ou luzes, sei lá o que foi dado aqui. Depois eu ainda achei pouco, coloquei uma tinta, que foi o que deu assim o tchan, né? Eu coloquei uma tinta aqui em casa mesmo, pra clarear a raiz, porque até então a raiz tinha ficado muito escura e só com as mechas meio que brancas assim. Então eu disse, ainda não é o que eu quero, eu mesmo pintei e gostei muito do resultado. Mas tem um problema, assim, sabe? O meu cabelo, ele é um cabelo muito rebelde, que ele só faz o que ele quer. Então assim, eu tento ajeitar, sabe? E aí, outra coisa importante que eu preciso dizer sobre o meu cabelo, ele é muito fino. Então se eu colocar creme demais, ele murcha, ele não tem aquele poder de ficar
altinho, feito eu vejo algumas pessoas que tem o cabelo cacheado, o meu fica super baixo e assim, fica horrível. Ou então, eu ajeito ele, lindo e maravilhoso, pleníssimo. Hoje ele tá com os cachinhos definidos, mas se eu dormir, por exemplo, e eu acordar, ele vai estar assim, uma bucha, sabe? Aquela coisa de leão mesmo, assim, uma jubinha de leão. Isso me incomoda porque eu acordo cedo, vou pra loja e às vezes eu passo o dia inteiro lá na loja e não tenho tempo de estar ajeitando. Gente, houve dias de eu sair daqui com o cabelo mais ou menos arrumado, ficar lá na loja e quando chegar em casa olhar pro espelho e dizer: meu Deus, o que foi isso? Né, assim, é uma coisa que... E isso me incomoda porque eu queria estar com o cabelo menos bagunçado, né? Eu sei que pode parecer uma besteira para algumas pessoas, mas eu trabalho com o público e eu não gosto de me sentir assim. Eu gosto de sentir o meu cabelo bem. Quando o meu cabelo tá legal, eu me sinto bem, sabe? Eu acho que tem muita gente que passa pela mesma situação. É por esses motivos e outros que a gente faz algumas mudanças. No meu caso, eu vou mudar novamente. Vou tirar os cachos agora. Com dor no coração, sim. Mas eu passei o tempo que eu precisava passar para entender que, assim, se eu quiser mudar e voltar aos cachos novamente, eu consigo. Em um ano eu consigo ter o meu cabelo cacheado totalmente novamente. E assim, eu posso ousar e abusar do que eu quiser, sabe? Se eu quiser ser uma cacheada, eu vou ser uma cacheada. Se eu quiser ter meu cabelo liso, eu vou ter o meu cabelo liso. Então, assim, o bom dessa versatilidade é isso, é você poder ousar, né? Mudar um pouquinho. Então, assim, toda vez que eu mudo esteticamente ou mudo a minha casa, eu me sinto melhor dentro, sabe? Por dentro parece que faz uma mudança assim e tal. Então eu acho isso incrível. Que eu acho de verdade que a gente tem que se sentir bem, independente de cabelo liso, cacheado, se é gorda, se é magra, a gente tem que se sentir bem. Então, assim, no momento não é o que eu quero pra mim. A gente cresce a partir do momento que a gente muda, né? Então, assim, o tempo todo o ser humano ele tá aprendendo. E por que não, se a gente pode mudar objetos de lugar, se a gente pode mudar de casa, se a gente pode mudar de vida, mudar de pessoas na nossa vida, por que não mudar o eu da gente, né? Deixar de ser aquela mesmice, aquela mesma coisa, porque sim, a gente merece se permitir. Também não nada contra quem quiser ser para sempre do mesmo jeito, é um direito da pessoa, óbvio. Afinal, gente, Deus deu livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer ser e o que a gente quer fazer. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa mudança e vamos lá mudar. Bom, pessoas lindas do meu coração, tô saindo agora. Dei uma produzidinha aqui no look. O balão murchou, que eu fiz as fotos, ficaram tão lindas, ele murchou. Olha só. Vou sair agora, né, em pleno sol. O sol tá muito quente, mas eu vou ter que ir, que eu já marquei pra resolver esse probleminha aqui. Então eu mostro pra vocês o resultado. A mudança aí, a retirada da juba e a entrada de um cabelo mais baixinho, mais de boas.